Olha a gente chegando aqui para mais um episódio do Bora Agir Podcast. Eu sou Pedro Cardoso, fisioterapeuta esportivo. Se você está chegando aqui agora, eu sempre peço isso no começo. Curte o episódio, se inscreve no canal para o Bora Agir crescer cada vez mais e a gente está trazendo histórias para compartilhar aqui com todo mundo, com você, pelo YouTube, se você está assistindo, ou pelo Spotify, se você está escutando aí, treinando ou no seu carro, viajando. Preste atenção na estrada. E esse episódio, como sempre, tem o apoio da Gold Nutrix, a loja de suplementos que fala de atleta para atleta. Com Anderson Gold, a loja física fica ali na Romualdo Galvão, vizinho ao SEI. E se você não pode ir lá na loja física, eles também fazem entrega por delivery. Então você vai lá no Instagram deles, que é esse aqui, @GoldNutrix. Fala lá, fala que veio pelo Bora Agir que você ganha um descontinho especial nos seus suplementos. E no episódio de hoje, a gente vai conversar com um cara aqui que eu conheci aí nos treinos, cara que gosta de conversar. Então eu falei, cara, eu vou chamar ele que ele deve ter algumas histórias. Então hoje estamos aqui com Luiz Felipe, o grande Filipão. Seja bem-vindo, Felipe. Ok, tá bom. Eu quero agradecer a você já de antemão, né, pelo convite para estar aqui para contar um pouco da minha história como atleta amador, né? E um pouco de como é que nós temos essa rotina assim tão forte, né, de treinos e aí a gente vai conversando aqui e tomara que possa contribuir aí para que outros venham participar também desse bate-papo, né, desse dia a dia aí do atleta amador, né? Com certeza. Não, eu falei aqui antes de a gente iniciar que eu já trouxe você porque quando a gente acaba o treino ali no sábado, você senta ali na sombrinha, chega um, chega outro, a gente vai conversando, se deixar, passa o dia ali conversando. Então, vou levar o Filipão lá porque ele deve ter muita coisa para contar. E como é que começou tudo isso? Como é que você iniciou no triatlo? Faz tempo? Foi por acaso? Foi algum amigo que chamou? Como é que foi esse início aí? Eu sempre tive muito próximos assim do esporte, né, da atividade, desde quando em colégio interno, colégio agrícola, né, que eu lá com os 14 anos de idade, eu já gostava e fazia parte da equipe de atletismo e também de futebol, né? E eu percebia que eu me identificava muito com o atletismo, porque eu gostava dos desafios, né, de longas distâncias e tudo mais, né? Então, assim, e lá na frente, no triatlo, foi uma coisa que eu já tinha uma atividade de mountain bike forte. Um pouco antes eu praticava windsurf, depois fui para mountain bike, né? Comprando uma bike, daí saí pedalando e fui gostando e aí comecei a pedalar nas serras com os amigos, né? E ficar assim 12 horas pedalando e subindo serra, descendo serra no Rio Grande do Norte, Paraíba. Amizade boa aí, ficar 12 horas pedalando. E eu fui assim, tomando muito gosto pelo esporte, principalmente aí nessa fase aí de mountain bike, né? Tinha quantos anos tu, mais ou menos? Tinha 40 e poucos anos. Sim. E aí, numa reunião de trabalho, eu conversando sobre as maratonas, né, com um colega, com o Walter, cearense, o Walter disse, rapaz, eu vou fazer agora uma prova lá. Eu disse, que prova é? Ele disse, um Ironman. Eu disse, o que é isso? Ele disse, rapaz, é uma prova que a gente nada, sai para pedalar e depois para correr. Eu disse, essa é boa. 3 atividades assim. Eu disse, mas quanto? E aí ele disse, 3,8 quilômetros nadando. Eu disse, como? Nadando? Sim, tudo isso. Eu digo, não, que é isso, rapaz? Ele disse, mas depois vem 180 de bike. Eu disse, caramba, isso é possível? Ele disse, rapaz, tem uns caras que estão fazendo isso aí. E aí, depois você corre uma maratona. Eu disse, Walter, não há ser humano que consiga fazer isso, meu amigo. E aí eu disse, quando é que você vai fazer isso? Ele disse, no meu aniversário, em maio de 2012. Eu disse, eu vou estar lá. Eita.
para te acompanhar na maratona, imaginando que era possível correr a maratona com ele lá. Isso não é possível porque você não pode acompanhar o atleta na prova de Ironman, né? Bom, eu fui e me emocionei muito com aquilo tudo. Foi aonde a prova? Em Floripa, né? Floripa. Eu disse, caramba, como pode um negócio desse? E as pessoas, o ambiente, aquilo tudo muito contagiante, as pessoas numa alegria, numa felicidade, tanto os atletas como as pessoas que estavam assistindo. E eu disse, eu vou fazer essa prova. Eu vou fazer essa prova. E aí, para minha surpresa, as pessoas começam a bater palma. Quando eu olho, vem o Arthur e o Chiquinho, 2 irmãos. Saindo da água, nadou, puxando o irmão, e estava saindo para pedalar, ele pedalando com o irmão numa bicicleta adaptada, numa bike adaptada, ele pedalando e saindo para pedalar os 180 quilômetros. Eu disse, caramba, como pode um negócio desse? E aí eu tomei muito gosto pela prova. Sim. E saí de lá e disse para o Walter, o próximo ano eu estou aqui nessa prova. Eu só queria uma coisa, eu queria comprar essa tua bike. Eita, já jogou a proposta. Agora tem uma exigência minha, que é essa bike chegar a próxima semana em Natal, porque eu já quero começar a treinar a próxima semana. Eita. E aí, eu já na semana seguinte, a bike chegou aqui, eu nunca tinha andado numa TT, eu nunca tinha andado numa Speed, né? Eu só andava de mountain bike. E aí eu lembro que eu cheguei peguei a bike na semana seguinte, depois de retornar de Floripa, em 2012, e saí ali na Rota do Sol e comecei, e eu disse, caramba, que coisa estranha pedalar nessa aqui. E fui, e daí não larguei mais. Cara, então... Você teve... E fiz 2013 o primeiro Ironman, que foi um espetáculo assim, para mim, de emoção. Lá em Floripa. Uma explosão em Floripa. E aí eu tive que continuar porque não dava mais para largar. Imagino. Então você teve o primeiro contato com o triatlo aí, com 40 anos. Com 40 e poucos anos, com 45 anos eu estava de mountain bike, mas a primeira prova eu já tinha 50 anos de idade. Sim. A primeira prova em 2013 eu já estava com 50 anos de idade. E aí no ano seguinte eu fiz 2 Ironman. Eu fiz o de Floripa e fiz esse aqui, que eu estou com a camisa e com muito orgulho, o primeiro Ironman fora de Floripa, Sim. Que foi em Fortaleza. Diferente, né, o clima? Caramba. E fazer 2 no mesmo ano foi, para mim, um desafio muito grande. E assim, essas coisas assim me motivam muito. E eu encarei como um desafio e me preparei para fazer o segundo Ironman, e fiz em novembro de 2014, depois de ter feito 2014 também em Floripa em maio. Eu fui lá em novembro e fiz em Fortaleza, porque um colega, o Paulo Giovanni, que a gente treinava junto, né? Sim. Foi um grande irmão aí que o triatlo me trouxe. Veio pro rapaz, nós temos que fazer. O primeiro em Fortaleza, é a sua terra, para o Paulo, né? Que o Paulo é de Fortaleza. E nós não podemos deixar de estar lá na largada nesse Ironman. A primeira vez que o Ironman sai fora de Floripa, né? E acontece em Fortaleza. E vamos lá. E aí eu me preparei e fui fazer o terceiro Ironman, 2 no ano, em 2014. Né? Certo, calma. Vamos entender aí essa história. Eu também fui para uma prova antes de começar a treinar no triatlo, para acompanhar. Eu sou fisioterapeuta, tinha uns pacientes que eram triatletas. Sim. E foi aqui, um GP extremo ali na Via Costeira que teve. E eu vendo o clima, poxa, vou fazer. Foi igual a você. E eu imagino que no Ironman esse clima é muito mais... É maior. Esse clima de empolgação, a galera incentivando. Então, quem ainda não conhece o triatlo e tem essa vontade, se for ver uma prova, o cara vai sair querendo fazer entrar pro triatlo. Mas você foi lá,
assistiu, ficou com vontade, e esse treinamento durante um ano até a prova? Você fez sozinho ou... Pois é, eu assim, tive que me planejar, né? E foi um planejamento ali já para começar mesmo. Eu quando decido por uma coisa, eu já começo, mas eu tive que me planejar, né? E daí eu sabia que eu precisava ter alguém que pudesse me ajudar no treinamento, né? E naquela época a gente tinha o Cid aqui, né? No Rio Grande do Norte. Cid, que era um atleta profissional. Ele estava começando ali junto com o Juliano numa parceria, numa assessoria, né? A Natal Tri. E aí eu fui buscar eles pela proximidade aqui, pelo conhecimento que eles tinham, que o Cid tinha, né, de provas de longa distância. Então eu fui buscar então a assessoria para me ajudar no planejamento aí dos treinos, né? Depois eu vi que eu precisava também de um acompanhamento nutricional, e aí eu fui buscar uma nutricionista que pudesse me ajudar aí nessa dieta, que eu sabia que você fazer 2 treinos por dia, eu precisava assim ter uma alimentação muito bem orientada, né? Uhum. Eu também fui buscar a fisioterapia, né, como para ajustar o esqueleto, porque eu sabia que ia sentir muito, né, a musculatura ia sentir muito, principalmente esse início de 3 atividades, e uma delas natação, eu não tinha muita prática na natação, né? Então isso ia sobrecarregar muito a minha estrutura, e aí eu também fui buscar a fisioterapia para me ajudar nesse processo, né? Uhum. E fui lendo muito, assistindo muito e buscando conhecer cada vez mais esse mundo aí do esporte e de longa distância, principalmente, né? E, por exemplo, em 2013, quando eu me inscrevi na prova, primeiro começava uma batalha muito grande para você conseguir uma inscrição para o Iron. Sim. A gente... Não era como hoje, Não né? era como hoje, que sobrava vaga. Naquela época, quando abria, durava 5 minutos no máximo as inscrições, e a gente precisava montar uma verdadeira estrutura. Eu colocava os meus filhos, cada um no computador, na hora que marcava, que o Ironman marcava a hora para liberar as vagas, a gente ficava ali tentando todo mundo para se conseguir, então, essa vaga. E aí, quando em 2013, eu tomei conhecimento de que na semana da prova, nós teríamos a visita do Mark Allen, que foi 6 vezes campeão do mundo, disputou 12 vezes a prova e foi campeão 6 vezes seguidas, né? E aí eu fui para uma oficina com ele, lá em Floripa, e passei uma semana recebendo lá os ensinamentos e toda uma experiência de um cara que foi 6 vezes campeão do mundo, né? Nesta prova, né? Então, isso me ajudou, me deu mais segurança também, né, no processo. Sim. Embora que eu me assustei, porque eu estava numa sala com o Alexandre, que era 10 vezes campeão do mundo em ultramaratona, e eu estava com o argentino, me falhou agora o nome dele, que tinha sido várias vezes, tinha ganho e tinha participado de Kona muitas vezes. E eu olhava assim e eu dizia, como é que um camarada de São Rafael, que é a minha cidade, lá no interior aqui do Rio Grande do Norte, está aqui no meio desses caras. Aí eu lembro que um colega lá, Ironman, que estava na sala, chegou para mim e disse, você já fez muitas vezes essa prova? Eu disse, não, nunca fiz, é a primeira vez. Aí ele olhou assim, já deu um susto assim para ele, né? Ele disse, mas você já fez muitas provas de meio Ironman, né? Deve ter inúmeras provas. Eu disse, não, nunca fiz. Ele disse, nunca? Assim, já assustou. Então aquilo já
já gerou ali uma preocupação. Disse, pô, parece que o negócio é muito forte, né? É, sério. Porque essa galera tá assustada, assim, porque eu tô fazendo a prova sem... Mas isso não me abalou. Eu só sabia que eu precisava respeitar as distâncias, né? Sim. E me preparei para isso e me ajudou também o fato de estar assistindo e tendo os ensinamentos aí de um cara que tinha toda essa experiência já nessa prova, né? Uhum. E aí eu fui para a prova e tranquilo com muita ou nervoso? Humildade. Não, eu confesso que a largada não tem como não ficar nervoso, porque você naquela época lá ficava ali 2.000 e poucos atletas ali perfilados esperando a hora que a sirene tocava e todo mundo caía na água ao mesmo tempo. Sim. Então, e aquele momento que antecede, que o helicóptero chega aqui em cima e faz aquele barulho todo lá para dar largada e a sirene tocar, eu confesso que eu fiquei nervoso, mas sempre dizendo que eu iria fazer, que eu ia conseguir fazer, porque eu tinha treinado para isso e eu estava preparado psicologicamente para isso, respeitando muito a distância, sem se preocupar com questão de tempo, não cabia naquela hora eu ter essa preocupação, né? E aí sim, eu fiz a prova, terminei acho que em 13 horas. Foi tranquila a natação? A natação é muito fria a água, né? Era a atividade assim, que preocupa mais numa prova de Ironman. E para mim mais ainda, porque eu não era um nadador, eu só sabia e aprendi a nadar para terminar a prova, a etapa de natação. Então aquilo ali foi talvez o maior desafio e também a que preocupava mais, porque a água era muito fria, né, e tudo, eu com roupa de borracha e tudo mais, e eu tinha assim esse medo, né, de ter algum problema aí na natação, embora que tem muita segurança, né, na prova, porque você tem toda uma raia ali de caiaques, né, que ficam... Bota aí no meio dos braços para ficar... Que ficam fazendo a tua segurança ali, né, mas mesmo assim bate um medo, né. Com certeza. Bate o medo. Imagino. E quando eu terminei a natação, para mim foi um grande alívio. E eu disse, agora o restante eu domino, porque eu vinha de mountain bike, de muitas horas de mountain bike, de 12 horas de mountain bike, de sair daqui para Currais Novos de uma pernada só, né? Sim. De mountain bike. Então, assim, isso me dava uma segurança, né? E aí a corrida que eu também já dominava um pouco, já tinha feito maratona, né? Mas é sempre uma prova assim que, das vezes que eu fiz, a largada é sempre uma preocupação, né? Assim, você está ali, depois de muitas horas, depois de muitos dias de treino e tudo mais, você quer fazer, você não imagina desistir, nem ter nenhum atropelo assim durante a prova que te tire de passar aquele pórtico ali, que é uma alegria sem ser igual. Era isso que eu ia perguntar, e a sensação de passar ali? Né? E naquela época lá, a gente podia cruzar o pórtico com a família, né? Hoje não pode mais? Hoje não pode mais. Então era assim, uma coisa que o tempo todo você vem ali nos seus pensamentos, cruzar aquele pórtico ali com sua família, né? Com seus filhos. Então, eu sou conservador já no tocante a essa coisa de buscar tempo e tudo mais. E eu fui mais ainda porque eu tinha um único objetivo, era cruzar o pórtico, né? Eu lembro que com o Paulo a gente vinha junto, nós fizemos a prova juntos, e a corrida foi o tempo todo juntos, e Paulo, mais preparado, mais novo do que eu, ele queria avançar um pouco, e eu dizia, Paulo, vamos segurar porque o nosso objetivo não é terminar em hora tal, em tanto tempo. Nosso objetivo é cruzar aquele pórtico, porque está todo mundo aguardando a gente lá, né? Perfeito. Então, assim,
foi nessa pegada, e é isso que norteia assim, o meu pensamento, o meu emocional nas provas de longa distância, né? Show de bola, não, com certeza. A primeira a gente vai para sentir, respeitando a prova. Eu ainda não fiz, nem meio, vou fazer, mas a primeira vez é isso aí, respeitar as distâncias e fazer. Hoje em dia a gente vê muita gente treinando triatlo para meio, para full, aquela galera lá que treina no sábado no Alphaville. E nessa época aí, quem era só a galera de treino? Ou não tinha muita gente? Pois é, o que acontece? Naquela época, você não tinha muitas pessoas treinando. Eu lembro que no ano anterior, eu treinando mountain bike, eu via passando Karim e Jussier. Grande Jussier. E aí eu dizia, caramba, esses caras treinam junto o tempo todo. Depois eu tomei conhecimento que eles estavam treinando para fazer a prova. E aí eu imaginava que era possível ter alguém para treinar. Sim. E para minha alegria é que quando eu busquei a assessoria, existia um cara que ia fazer, que era o Paulo. E aí o Cid mais o Juliano, na época, disseram, pronto, você está aqui teu companheiro aí de treino. Foi o Paulo. E isso aí fez com que desde então a gente estivesse sempre junto nos treinos. E nós fizemos os Ironman juntos e treinamos juntos. E hoje eu treino todas as vezes, a gente está... raríssimas exceções que a gente não está ali no treino junto, né? Então, isso ajuda muito, né? Porque você pegar uma bike e sair pedalando 180 quilômetros e tudo, você tendo um amigo que está na mesma pegada, né? Que tem mais ou menos e pensa como você, isso é confortável, né? Traz um certo conforto. Isso eu sempre também tive na cabeça que no momento que não tivesse, por alguma coisa, por algum atropelo, um amigo ou até o próprio Paulo, eu iria sim continuar fazendo, porque era esse o meu objetivo. Porque você não pode estar condicionando também tudo aos outros, porque daí você pode, em algum momento, não ter, por algum problema, e aí você deixar de atingir o seu objetivo, né? Exato. E no pós, como é que ficou a carcaça, o corpo? Pois é, eu tenho uma coisa assim que eu acho que isso vem um pouco da genética, né? Eu não tenho muito desgaste no pós. Bom isso aí, viu? Não tenho, e assim, eu diria que no dia seguinte, então, eu não sinto absolutamente nada, assim, sério? do desgaste de uma prova. Agora, quando 48 horas, eu sinto, sim, um baque, né? Sim. Mas ainda assim, eu consigo administrar sem muitas dificuldades até então, embora que eu não sou um cara que busco performance, que busco tempo. Não, o meu objetivo nas provas é cruzar o pórtico, é terminar a prova e estar ali numa largada com muita gente, com aquela alegria, com aquela satisfação. Então, isso faz com que também você tenha um desgaste minimizado, né? Exato. Então, isso ajuda muito para quem quer continuar treinando e continuar fazendo as provas, né? Exatamente. Você curte cada momento, né? Não é só... Quanto é que eu fiz? Eu só estou feliz se eu fizer em tanto tempo. Não, você curte cada momento da prova. E isso tem me ajudado muito, principalmente pela idade, né? Porque se eu tento demandar mais do que o meu corpo permite, eu vou sentir e eu vou buscar lesão. E eu tenho sempre feito um balanço de massa, como se diz, e acho que tenho feito isso por uma coisa, porque para mim é muito desgastante não treinar. Se uma lesão, até hoje não teve, nenhuma lesão mais séria, que me tirasse do treino por algum tempo. Da rotina de treino. Né? Então, isso é uma coisa que eu tenho como valor, ter sempre a condição de treinar. Às vezes, sim,
com pequenas lesões, você treina, você diminui ali o seu volume de treino, a intensidade, e você administra, mas você não deixa de ir para a pista de treino. Você não deixa de estar ali todos os dias com seus amigos e fazendo o treino, que eu acho que isso é o principal objetivo para quem quer treinar e estar aí nessas provas por muitos anos, né? Com Esse certeza. é o meu objetivo. Aquele pós-treino ali sempre é bom, né? A conversinha. Pois é, uma resenha depois, pô, é gostoso você fazer aquele social ali, você escutar as histórias e às vezes as lamentações dos colegas ali, dos anseios, das vontades, dos sonhos. É gostoso isso. Eu acho muito bom. Hoje em dia, quem é que dá mais trabalho ali para tu nos treinos, tira onda? Rapaz, eu tenho um primo, rapaz, que o cara é cruel, sabe? Sim. O cara é cruel porque... Quem é? Diga o nome dele aí. Tonhão, né? Tonhão. Ele não respeita os mais velhos, entendeu? Sim. E aí a gente tem sempre umas discussões assim, do tipo que você não vai bem, você só sabe treinar, mas chega na prova você fraqueja, e fica essas coisas, né? Mas tudo fica na paz. Na paz e na brincadeira, e isso é muito gostoso também, né? Certo. Aí você fez essas duas provas aí no mesmo ano e depois já pensou na próxima? Ou... Não, aí eu fiz depois de 2017, né? O último aero que eu fiz full foi em 2017, né? Nesse tempo, eu fui colocando umas outras provas, né? Fiz ultramaratona, né? Porque eu achei que eu tinha que segurar um pouco os treinos para o aero. Sim. Por causa do volume que envolvido, né? Nas horas. Mas eu não queria deixar de me desafiar no esporte, nas provas. Então, eu, em 2018, eu olhei assim o calendário das provas do mundo e vi que tinha uma ultramaratona de 56 quilômetros, Tuosha, né? Na África do Sul, em Cape Town, no dia do meu aniversário, no dia que eu completava 56 anos. Ixi. Eu disse, essa daqui eu não posso deixar passar. E aí fui fazer essa prova, que para mim foi um grande desafio, porque você, além de estar fazendo uma prova de 56 quilômetros, você com 56 anos de idade, no dia do seu aniversário, mas não era qualquer 56 quilômetros, era 56 quilômetros que você começa nos 21 quilômetros, muito plano, muito gostoso, mas aí você começa uma subida de 10 quilômetros, mas é subindo, não é uma ladeira do sol. Uma ladeira do sol, nem uma ladeira de Tabatinga. Sim. São 10 quilômetros de subida. E eu imaginava que eu sabia o que era subida. Sim. Mas chegando lá e fazendo essa prova, eu vi que a coisa é muito forte, é muito forte. E eu aqui buscando botar um pouco de treino de subida, né? E aí ia para a esteira, botava na última inclinação lá das esteiras, na academia. Mas nem... Imaginando que estava fazendo alguma coisa de treino com a inclinação que eu ia encontrar lá. Sim. Em Cape Town. Mas não foi. E aí eu fui vencendo ali, né, o desafio, né, dessa ultra. E depois, quando você chega no quilômetro 42, você está num plano, né? Desce, está num plano, numa praia, a coisa mais linda do mundo. Aí você começa uma subida de 6 quilômetros. Difícil também. Difícil também, com inclinação lateral também, né? Eita. Onde eu não sabia que existia treino para isso, nem alguém treinado para isso.
Então, assim... E o clima lá? Quente, frio? Não, o clima bom para a corrida, né? 20 graus, e quando subia, você tinha um clima bem gostoso mesmo para correr, mas 56 quilômetros é realmente uma prova muito forte, e sendo essa do Cape Town, da Two Ocean, realmente é um desafio muito forte. E eu consegui fazer a prova e cruzei o pórtico, que era o que eu queria no dia do meu aniversário, correndo 56 quilômetros. Então, eu coloquei também esses desafios aí para segurar um pouco as provas de Iron, né, de full, né, e fiquei fazendo meio Ironman e fazendo algumas outras provas de maratona. Você só gosta, tem brincadeirinha não, né? Você gosta de se desafiar, porque não, fazer o meio, pois assim, termina que essas coisas para mim funcionam muito assim, né? É uma coincidência dessa de 56 quilômetros, quando eu estou completando 56 anos de idade, por exemplo, você estou agora nessa pegada de fazer as 6 majors, né? As provas, as maratonas. Já venho aí desde 2020 nessa batalha, e teve essa questão da pandemia que tirou um pouco. Já fez alguma? Fiz Berlim e fiz Chicago esse ano, né? Show. Estou inscrito para Nova York em novembro, né? Vou fazer agora em junho Porto Alegre, né? Mas o objetivo aí na conta das majors é fazer a Nova York em novembro, no início de novembro. E em março de 2024 já estou também inscrito em Tóquio, que era o que eu deveria ter feito em 2020, mas a prova foi cancelada na véspera. E aí eu estou agora para março fazer essa prova. Fica faltando Londres e Boston, que eu espero que busque aí o índice para correr Boston agora em Porto Alegre, né? Então, assim, fazendo sempre alguma coisa que me dê motivos, né, para os treinos, que me dê alegria de estar na largada, com provas assim, com 50 mil pessoas, né? Então isso é o que me motiva a estar buscando aí e viajando, que é uma coisa muito gostosa, né? Juntando o útil ao agradável. Exatamente. Tá certo. Mas você, eu já vi que é um cara, e quem está assistindo a gente, escutando, que você é movido a desafios. Você não gosta de ficar na zona de conforto, não. Você está sempre querendo ali curtir a vida com esporte, viajando, mas sempre almejando umas conquistazinhas, não é isso? Pois é. E assim, eu tinha e estou segurando um pouco esse sonho, que era escalar o Everest, né? Mas, rapaz... Mas eu em 2005, eu fiz um treino, né? Eu fui até o acampamento base, né? Então, eu fui até o Everest, só que eu não fiz a escalada, e coloquei na minha agenda escalar o Everest. E depois, fazendo as contas, é que esse sonho eu estou tendo que segurar um pouco, porque eu precisaria habitar o Nepal durante 6 meses e ter adaptar, também né? uma adaptação, treinos e tudo. E também começa com um processo de licença que leva aí $50 mil, né? Então eu segurei um pouco, porque essa coisa do ponto de vista... Mas por que o Everest? Por que esse desafio tão... Pois é, Tem outra coisa mais... Quando eu fui... quando eu fui até o acampamento base, né? Quando eu fui até o Himalaia e fiz a caminhada de 15 dias até o acampamento base, foi já pensando nesse desafio, né? Só que eu tinha pouco conhecimento do que era fazer e conquistar o Everest, né? E aí fui lendo, fui me apropriando mais de como é que era esse desafio.
Sim. E achava que eu precisava de mais tempo me preparando fisicamente e psicologicamente para poder pensar em sim fazer essa escalada. E aí eu depois esbarrei com essa questão da viabilidade econômica, né? E também de você ter um tempo para você permanecer lá fazendo os treinamentos no mínimo aí 6 meses, né? Então eu segurei um pouco. Mas gostei muito do fato de ter ido até lá, né? Porque é um lugar sem igual. Você, quando você está caminhando, aquele ambiente ali, o Himalaia, e quando você se depara com as montanhas, Amada Blanc, uma das montanhas mais bonitas do mundo, e você chega bem no pé dessa montanha, e quando você pela primeira vez avista o Everest, é uma coisa assim, é uma emoção sem igual. Então, isso tudo mexe muito comigo, né? Com o seu eu interior aí de se desafiar. Então, assim, eu tenho sempre colocado uma coisa, né? E até tenho dito nas brincadeiras que eu vou nessa pegada até 85 anos fazendo prova diariamente, full, né? Depois eu fico fazendo só meio, né? Só para brincar. Mas a ideia é você estar em movimento, né? Você tá encontrando aí motivos para você permanecer nessa pegada, cuidando aí da saúde física e mental, né? Porque é isso que tem pra gente. Corpo sem movimento adoece, né? O cara ficar parado. Adoece. Ainda mais a gente que tem essa rotina de treinar quase que diariamente ali, toda hora, o cara do nada parar, com certeza é ruim. O corpo vai sentir. Por algum motivo fica um dia ou outro, já muda o humor, já muda... Sim. Então, é uma coisa que quem está já nessa rotina não consegue largar, né? E quando larga, dura as penas. Né? Sim. E falando já em rotina, como é a rotina da tua semana? Para quem não tem ideia aí, você é um atleta que está se preparando para maratonas, faz seu treinamento. Como é mais ou menos sua rotina? Treina todo dia, não treina, só corre, nada? Como é que tá hoje em dia a semana? Eu tenho agora, em junho, né, a Maratona de Porto Alegre. Eu vinha fazendo bike, corrida, para não largar o triatlo, né, e natação. Agora, já se aproximando as últimas 8 semanas aí para chegar a maratona, eu segurei um pouco a bike, né? Porque eu vou para a bike e daí eu quero continuar fazendo o pedal com a mesma força, com a mesma intensidade que eu estava fazendo e eu não consegui controlar isso. E quando o pilotão da Turma do Bem passa na terça e na quinta-feira, eu já quero estar junto e aí a turma pedala muito forte e eu quero pedalar forte. Isso estava trazendo aí um prejuízo para a minha atividade principal, que é a corrida. Então eu vou segurar agora, vou continuar nadando e correndo. Então, resumindo, eu treino todos os dias, faço só uma variação com a questão da natação, né? Entre um dia de corrida e outro eu jogo uma natação, porque daí eu consigo controlar mais essa questão da demanda, da intensidade para não sobrecarregar e não trazer aí prejuízos para a atividade principal, que no meu caso agora, que a prova é uma maratona, correr e estar bem para os treinos né, demandados. Né? Porque é bom falar da sua rotina, porque se alguém aí que está assistindo a gente ou escutando não tem vivência no esporte, vai dizer, poxa, eu vou fazer igual esse cara aí. Vou sair fazendo as provas, mas existe toda uma preparação. Não, tem que ter a preparação e você tem que buscar o auxílio de profissionais, né? Perfeito. Então você tem que buscar uma assessoria, pessoas que conheçam da atividade, né? Para que possa te ajudar
nessa rotina de treinos, porque diferente disso você vai se quebrar ou você não vai conseguir fazer a prova que você almeja, porque tem toda uma ciência nisso. Isso não é uma coisa assim feita do nada. Tem todos os estudos que são feitos, né? E ainda tem a tua condição de corpo, né? de fisiologia, né? de absorver todo esse processo de treinar todos os dias, de ter uma intensidade que é calculada, né? Para você, para aquele momento do ciclo de treino, né? Então, tudo isso você precisa ter a ajuda de profissionais que conheçam, né? Sem esquecer da questão da nutrição, né? Que você vai precisar ter um cuidado especial com o que você vai estar ingerindo, a hora que você vai estar se alimentando, com o que você vai estar se alimentando, porque os volumes de treinos, eles requerem que você tenha toda uma preparação nesse aspecto da nutrição. E, de vez em quando, você vai precisar, assim, dar uma alinhada no esqueleto, porque ele vai, em determinados momentos, vai ter uma necessidade de uma adaptação. Aí tem uma desalinhada. Uma desalinhada e você vai precisar trazer o esqueleto para o eixo para continuar, assim, tendo o volume e a intensidade que você precisa para fazer aquela prova, né? Uhum. Sem exagero, obviamente, né? Sem os exageros. Claro, você olhando a sua trajetória até agora, quais foram assim os benefícios que você vê que o esporte trouxe para a sua vida pessoal? Pois eu ainda no trabalho, né? Eu já observava que o simples fato de eu ter feito uma prova de Ironman fazia com que eu enfrentasse dificuldades no trabalho com muita tranquilidade, com muita emocionalmente bem mais equilibrado, né? Porque eu dizia, não vai ser isso que vai me tirar do sério, porque eu pensava, né, Sim. Com os meus botões, né, como se diz, eu disse, eu já enfrentei tanta dificuldade, não vai ser essa dificuldade agora que vai me tirar, vai desalinhar, como eu digo sempre, o meu chakra, né? Sim. Então, assim, você enfrenta tantos desafios, né? Você enfrenta tantas dificuldades no dia a dia de treino, de competição, que isso te ajuda muito na vida com os filhos, com a esposa, no trabalho, porque você já tem, digamos assim, lidado com dificuldades, com a falta, e tem encontrado um equilíbrio nisso tudo. Uma resiliência. Uma resiliência, né? Para suportar aquilo tudo. E eu diria que você fica muito mais preparado para a vida, né? Para os desafios do dia a dia, né? Tem até uma coisa que aconteceu comigo numa prova de Ironman, que eu fiquei depois utilizando isso assim como lição, né, de vida, que eu no Ironman de 2017, quando eu larguei para a natação, né, para os 3,8 quilômetros, né, de natação, que lá em Floripa são 2 pernadas, eu quando caí na água, o meu chip, que é preso na canela, né, ele largou. Ixi. Aí eu tive que voltar, ajustei o chip, né? E continuei a natação. Mas não demorou muito, eu comecei a sentir uma cãibra insuportável. Uhum. Eu disse, mas não pode, como pode um negócio desse? Eu começar uma prova de Ironman e na primeira pernada de natação, né? Nos primeiros 1.900 metros, eu já começar no início da primeira pernada sentindo cãibra. E eu fui administrando isso, diminuí a intensidade e fui tendo calma, relaxando e orando e rezando e pedindo aos deuses que me ajudasse. E eu fui naquela peleja, né, e fiz a primeira boia e cheguei, porque você chega em terra e vai então para a segunda pernada, né? Sim. Eu disse, eu consegui
a primeira pernada, eu vou agora para a segunda. Nunca pensei em desistir, né? Sim. Eu vou para a segunda. Mas estava muito forte as dores da cãibra, né? E aí eu fui para a segunda e eu continuei sentindo... Era o quê? Na panturrilha? Na panturrilha e no posterior da coxa, né? Ixi, Maria. E eu fiz a boia, né? Lá dos primeiros 800, né? E voltei. E quando eu vinha chegando, já vendo a praia, né? A intensidade da dor aumentou muito. E eu, por pouco, não segurei no caiaque. Daí, eu segurando, eu já ia pedir para ser rebocado. E aí, eu estava fora da prova, né? Sim. Mas eu fui me segurando. E eu consegui terminar a natação. Quando eu terminei a natação, eu disse, pronto, agora eu vou para um descanso, né? Para uma transição que para mim ia funcionar muito mais como descanso. E depois eu saio para o pedal. E fiz o pedal, não senti absolutamente nada. Fiz a maratona, não senti absolutamente nada. E o que eu tirei, então, de lição nessa história toda que eu carrego comigo, né? É que você tem que pensar numa coisa desse tipo por parte, né? Se você pensar que você estava fazendo uma natação e que você ia ter 180 quilômetros para fazer, e você já sentindo cãibra, você ia desistir. Quer dizer, se eu estou sentindo cãibra agora, aqui nos primeiros 3.800 de natação, eu vou pedalar mais o que mais? Eu não vou conseguir. Exato. Mas eu nunca pensei, como eu falei, em desistir. Pensei que eu tinha terminado uma etapa e que eu iria para uma outra etapa. E pensando por parte, eu consegui e administro hoje muita coisa e pensando sempre ali, no momento. O que eu tenho para fazer agora é a natação. Então, é viver o presente, é focar no presente. Você não tem que estar preso no que passou, nem na natação que eu fiz ruim, sentindo, nem tampouco o que eu vou sentir na bike. Sim. Então, é você viver o presente. Eu vou sair para a bike e vou fazer a bike. E você vai focando ali Na bike. E aí, sem pensar que você vai ter uma maratona, a não ser para você segurar a intensidade do que você estava fazendo, mas nunca para dizer assim, eu vou conseguir ou não vou conseguir, será que vai dar certo? Então é você viver o presente, é você focar no que você está fazendo naquele momento e o que você estabeleceu como meta para você fazer, qual é a intensidade que você vai fazer, e você vai fazer, e você depois vai começar uma outra etapa. E você vai conseguir, e você vai chegar no porto. Então, isso me ajudou muito naquele momento lá, dessa dificuldade, me trouxe essa lição, e hoje eu carrego comigo como ensinamento, como lição, trouxe que você tem que estar no presente. Não tem que estar pensando no que vai acontecer, porque você não sabe o que vai acontecer. A prova é que eu senti a natação e já não senti absolutamente nada na bike nem na corrida, né? Então, essas coisas, o esporte traz para a vida. Traz para a vida, e você carrega com você para sempre. Então, ajuda muito você controlar as suas emoções, controlar o seu emocional em momentos de dificuldades, né? Exato. E aí você controla e você sai com certeza melhor. Depois dessas provas, né? Depois desses desafios. Dessas dificuldades. Porque a gente vai crescendo e aprendendo depois das dificuldades, né? Exatamente. Tem até um livro que eu li recentemente, de Tim Hacker, que fala justamente isso. A gente, de 0 a 10, a gente tem que sempre estar evoluindo na nossa escala, para quando chegar um desafio que é 6... Você é 10, você é maior que aquilo. Então, e pessoas que não passaram por isso vão chegar no desafio, exemplo, como se fala no livro, é 5, o desafio é 6. Para ela vai ser uma dificuldade. Então, a gente trazer isso do esporte para a gente e para a vida, o mundo hoje, como é estressado, todo mundo aperreado, ansioso com as redes sociais, então isso traz uma tranquilidade. A gente vive o presente, a gente não vai se aperrear com qualquer coisa.
Então, exatamente. o esporte ajuda muito nisso. E isso era outra pergunta que eu ia fazer para você em relação a alguma prova que foi mais complicada. Teve alguma mais do que essa aí, da panturrilha, que você passou alguma dificuldade? Não, eu acho que essa foi bem, diria que foi bem forte, né? Porque era uma prova de 12 horas, eu estava começando ali 1 hora e já estava sentindo aquilo que normalmente você sente no final da prova, que daí você se arrasta de qualquer jeito. Teve outros episódios de longa distância que eu fiz em Salvador, que o mar estava revolto demais e tudo foi uma natação muito difícil. Eu me desgastei muito, né? E voltando para a bike, eu estou pedalando e um camarada da organização da prova faz um movimento na moto na frente da bike. Eu me irritei muito e isso talvez tenha mexido com meus hormônios e com o meu emocional de forma muito forte, que eu terminei essa prova muito desgastado. E eu acho que um pouco foi desse coisa, que foi outra lição também, né? Você precisa ter cuidado para que coisas externas não tragam para você um desgaste, né? Não tragam para você, interfiram naquilo que você duramente fez durante todo o tempo se preparando para a prova. Então, afasta um pouco essas questões externas, né? Não houve comigo nenhum problema com um camarada, mas eu me irritei muito. E isso eu fiz além do que eu deveria ter feito, porque certamente mexeu muito comigo e eu fiz a prova e terminei muito desgastado, né? Eu acho que foi um pouco desse descontrole emocional em função de um externo, né? Que trouxe para mim, né? Então foi outra lição, outro aprendizado que eu trouxe nessas provas que eu faço e que a gente precisa ter muita cautela e ter muito cuidado para você não deixar que essas coisas externas elas interfiram, né, naquilo que você se preparou, né? Com certeza. Tirando a prova que você fez lá na África do Sul, que eu já percebi que foi especial para você, qual dessas provas para você foi marcante, assim, que você lembra com muito carinho dela, que você gostou de tudo que aconteceu? Tirando essa da outra, que eu já sei que foi legal. Essa. Não, teve uma prova que eu fiz, que assim, são as coincidências, né, que acontecem. Eu fiz a Maratona de Paris quando eu completei 50 anos, né, em 2012. E para mim foi uma emoção assim, muito grande, porque a prova grande que eu tinha feito com pessoas largando, né, tinha sido o Rio de Janeiro, que naquela época lá, em 2011, a Maratona do Rio, eu acho que largou, nós fomos, acho que 7.000 pessoas largaram nessa prova, né? 8.000 pessoas, me parece. E eu chegando em Paris para essa largada, eu larguei com 47.000 pessoas. Ixi, Maria. Então, assim, foi uma coisa que, caramba, a Champs-Élysées toda tomada de atletas, e eu olhava assim, e eu achava aquilo muito grandioso, né? Eu já conhecia Paris, mas você está com 48.000 pessoas, você largando numa prova, com mais 100.000 nas ruas, alê, pô, aquilo ali foi muito emocionante, né? Com certeza. Foi muito emocionante. E aí, quando eu fiz essa prova, quando foi o ano passado, eu, em função da pandemia e tudo mais, eu não tinha como ir para a prova de Tóquio, que eu estava inscrito e que daí foi cancelada. Eu fui visitar minha filha que estava estudando na França. Eu disse, Ana Terra, olha aí se tem alguma prova na França que eu possa fazer, porque daí eu já agrego aí a minha viagem. Sim. Uma prova. Olha na maratona para ver se existe meia, mas eu acho que não existe. Na minha memória não existe meia maratona largando com a Maratona de Paris.
Aí ela olhou e disse para mim assim, pai, tá aberto a maratona. Eu disse, tenta fazer a minha inscrição aí. Ela tentou fazer a inscrição e colou a inscrição. Então, eu completando 60 anos de idade, eu volto a Paris em 2022, largando agora com 50 mil pessoas na Champs-Élysées, né? Então, assim, essas coincidências, elas trazem memória e é o que a gente fica contando depois, né? E é o que o esporte traz para a gente. São essas lembranças, né, de coisas boas, então, eu novamente estou lá na largada, o ano passado, com 60 anos de idade, largando na maratona que eu fiz com 50 anos. Né? Então, os deuses se alinharam aí e deu para mim esse presente. Né? E também, eu sou de 31 de março, a prova foi no dia 2 de abril. Então, eu estava ainda no calor da recém-nascido e tal. Então, essas coisas, elas mexem com a gente e a gente guarda com muito carinho, assim, essas coincidências. Né? Você falando aí, eu já visualizei aqui, deve ter sido realmente... E quem corre aí, que está escutando a gente também... Quem ainda não fez assim vai ficar, poxa, deve ser massa mesmo. Vou ver se eu consigo. Das maratonas que você fez até hoje, a de Paris foi mais legal assim? Ou tem outra aqui? Não, eu dizia sempre que depois que você faz Paris, parecia que não precisava mais você fazer nenhuma outra maratona. Sim. E nenhuma delas ia trazer tanta gente vibrando na rua com os atletas. Até eu chegar em Berlim, né? Eita, foi para a Alemanha. Aí, largando em Berlim, e aí com 50 mil pessoas, e daí, na hora da largada, tem aquele pronunciamento, né, das autoridades e tudo, e aí o camarada solta uma música de Ivete Sangalo, né? Então, assim, muito emocionante, o povo todo, muitos brasileiros, né? E o povo todo vibrando, né, com aquela largada ali, 50 mil pessoas largando. Então, isso também trouxe para mim assim, eu digo, caramba, eu pensei que eu tivesse passado já. Então, cada prova é uma prova, cada prova traz uma emoção diferente. E aí, em Chicago, esse ano, agora, também uma largada que eu imaginava que o americano não interagia tão forte com as provas, né? E em Chicago eu vi uma coisa assim que me surpreendeu, é o quanto você tem nas ruas o americano participando, e no dia seguinte todo mundo passeando na rua com a medalha, exibindo ali a medalha, e todo mundo que passa, que não esteve na prova, batendo palma para você, e parabenizando pela prova. Então, assim, são essas coisas que fazem com que a gente, cada prova traz uma história, uma emoção diferente, né? Exato, porque correr maratona... Tem muito valor, né? Com certeza, porque correr maratona, pra gente que corre assim, é uma maratona, mas para quem é de fora, é uma maratona, não é simples ali. Poucas pessoas no mundo completaram uma maratona. Então, tem gente que diz que você é uma pessoa antes e depois de fazer uma maratona. Acredito que fazer um Ironman também, antes e depois. Mexe muito com o indivíduo, né? Assim, com sua estrutura emocional, né? Com certeza. Dá para você um equilíbrio, né? Você estava falando aí, eu ia fazer uma pergunta. Na França a galera tava gritando a lei, na Alemanha estavam gritando o quê? Qualquer coisa lá que você nem sabe o que é que está saindo, né? Sim, eu fiquei curioso. Nos Estados Unidos vão gritar go, go, let's go. Na Alemanha os caras meteram um Hunter. Não, mas cara, muito massa aí sua jornada aí nas provas, nos esportes. Só pra gente, quem tá acompanhando aí, você já fez meio, você já deve ter perdido as contas, mas maratona, você já fez quantas assim no total? Rio de Janeiro, Berlim, Paris 2 vezes, Chicago,
o Rio, já falei, né? E as maratonas... Sim, a de Natal, a maratona de Natal, né? Que eu estava vindo em 2018 da prova lá, da Tuocha, né? Da ultramaratona. 20 dias depois, estava tendo a largada aqui em Natal e eu fui fazer, que eu digo, caramba, não posso perder a primeira maratona de Natal, né? Sim. E aí eu fiz a maratona de Natal também. Então foram essas aí e as maratonas que acompanham o Ironman. Perdeu né? até as contas, mais de 10 maratonas. E full também. Ironman. Ironman foram 4, né? Full. Isso aí. E vindo mais por aí. Eu botei agora essa questão das majors, né? Das 6, Sim. porque daí você tem uma medalha diferenciada, né? Mas aí eu vou retomar aí depois a prova de Ironman. Eu acho que 65 anos, ou coisa desse tipo, uma comemoração assim, que é para dar uma motivação diferente aí para você enfrentar aí os treinos, né? Certo. E no caderninho lá, como é que tá? Tem fazer as majors agora, tem o Everest e depois disso? Já tem alguma coisa... Não, aí tem a muralha da China, né? Que eu fui lá... Correr lá? Eu fui em 2014, fui porque minha filha estava estudando na época na Coreia, né? Sim. Então a Copa do Mundo aqui, eu estava lá assistindo os jogos e fiz uma corridinha lá no entorno do Palácio do Imperador, que cheguei atrasado para a inscrição, mas fiz a prova. E aí, para guardar a lembrança do número, eu cheguei para uma menina lá e contei para ela a minha história, que não tinha feito a inscrição e que queria levar uma lembrança. E aí ela me deu o número, né? E aí eu fui lá na muralha, né, em Pequim, para ver como é que era essa questão da muralha, né? Sim. E aí eu fiz lá um deslocamento, né, na muralha. E eu disse, essa prova eu vou voltar aqui para fazer. Então tá no caderninho. Então é uma maratona na muralha. Eu não sei assim como é que seria um treinamento, porque você tem os batentes, né, na muralha, e as escadas, e elas não obedecem um padrão de altura. Então tem batente lá com 30 centímetros, tem batente com meio metro, né? Sim. Então, assim, eu não sei como é que eu vou fazer esse treinamento, mas eu vou ter que voltar lá para fazer essa maratona, porque é diferente e essas coisas diferentes mexe comigo. Eu já percebi, já me motiva. No deserto do Saara, não tem não? Não, nunca percebi. Não. Eu já venho de uma cidade muito quente. Aqui já é o deserto. Aqui. Não, mas então, tá. Eu não coloquei assim como meta essa... Não, você já tem muito. Você tá bem aí com seu caderninho de provas, de metas, de desafios. Pô, muito bacana sua história, suas aventuras. E quem ainda, se você pudesse dizer alguma coisa para quem está assistindo a gente, que ainda tem dúvida se começa ou não começa a fazer alguma atividade física, algum esporte, o que você pode dizer para essa pessoa que ainda está, não gosto, não vou fazer, não vai mudar nada na minha vida? Eu diria, a gente até conversou sobre isso, né? A gente tem que estar em movimento, né? Muita gente, pouca idade ainda, né? Não sente e não consegue visualizar de forma muito clara essa necessidade, mas eu diria que isso mais na frente faz muita diferença, né? Eu às vezes visualizo assim os amigos de trabalho e outros amigos, né, que não tiveram a mesma pegada que eu tive em atividade física, e eu consigo ver uma diferença razoável, né? Na questão da mobilidade, do movimento, da saúde, da alegria, do emocional, tudo isso faz muita diferença e você tem que começar isso já. E não importa com que idade você esteja, você tem que começar
porque isso vai fazer sim diferença, né? Hoje eu me orgulho e bato no peito e agradeço muito e sei que parte é do que eu construí ao longo do tempo em atividade física e tudo mais, que eu não tenho ingestão de nenhum medicamento. Eu não sei o que é uma dor de cabeça, eu não sei o que é um remédio, um comprimido. Uma dificuldade de dormir. De dormir. Então, assim, eu sei que também a gente precisa agradecer por ter uma genética que é de fato favorável, né? Mas certamente aquilo que a gente não consegue controlar, que é a questão da genética, mas se você contribui ali com o seu corpo, né, com sua mente, fazendo atividade física, isso você vai empurrar provavelmente essa dificuldade genética lá para frente, e você vai ter qualidade de vida, que é o resultado disso tudo que a gente busca, é isso. É você ter qualidade de vida, você poder ter autonomia, né, por muito tempo, né, saúde, né, para você ter e desfrutar das coisas boas da vida, né? Perfeito, o principal é isso, qualidade de vida. Exatamente. E você já pensou em escrever um livro, alguma coisa assim? Meu amigo, tem história aí, tem coisa para você contar. A gente teria que fazer outro dia aqui de podcast para contar tudo. Mas se você não escreve, manda alguém, tu vai só falando, o cara vai escrevendo, porque tem muita coisa boa aí que pode ajudar muita gente, não é? Sua história aí, nos sábados ali eu pego um pouquinho de cada, mais resenha, mas agora sabendo um pouquinho mais, pode ajudar muita gente, suas experiências aí. Pois é, mas tem que dar o primeiro passo, né? Exato. E não precisa você ser igual ao outro. Você tem que fazer aquilo que está ao teu alcance, e aquilo que você pode fazer hoje, e você vai ali conquistando o seu espaço, e você vai dando ali a cada passo, e você vai sentindo aí a alegria desse crescimento, né, dessa conquista diária, né? E sempre lembrando que as coisas assim elas não são fáceis, né? Elas têm uma carga de energia que você precisa, mas sempre você visualizar que o que você está fazendo para o teu bem-estar e que você vai desfrutar disso. E eu nunca saí de casa com muita, hoje eu estou com muita vontade, assim, não é assim. Tem dia que você não está com vontade, tem dia que você está para baixo, mas uma coisa eu te asseguro, todas as vezes que eu enfrentei essa primeira dificuldade, esse primeiro obstáculo, eu voltei melhor. Então, quando isso tenta tomar conta do meu emocional, qualquer que seja a dificuldade, eu vou e digo, eu vou. Porque todas as vezes que eu enfrentei isso e que fui, eu voltei melhor. Então, acordar todos os dias, 4 horas da manhã, fazer ali o seu café e sair para treinar, nem sempre é uma tarefa muito agradável e fácil para você. Mas é sempre aquilo. Eu vou porque eu vou encontrar meus amigos, eu vou porque eu vou fazer uma atividade, e quando eu retorno, o meu corpo, a minha mente agradece. Eu vou estar melhor do que eu fui. Então, é nessa pegada que você vai e você vai desfrutar assim. Hoje, amanhã, dessa tua disposição aí de buscar essa melhoria na sua vida, né? E a gente só se arrepende quando não vai, né? Porque quando vai, a gente só agradece. Outra coisa é exatamente isso. A constatação que eu tenho é de que das vezes que eu não fui, eu fiquei ruim pra caramba. Então, assim, quando você junta essas duas coisas, você enfrenta e você vai. E aí não precisa, porque o amigo não pôde ir. Não, vai. Faz o teu. Quantas vezes eu não fui treinar, eu sozinho, às vezes com chuva,
Aconteceu comigo, não foi só uma vez, de eu dizer, é chuva, eu adoro chuva. E você sair de casa chovendo. Sim. E eu fazia isso muitas vezes para que eu me fortalecesse mais ainda. De que, é bom, eu vou agora correr na chuva. Né? Claro que isso tem os seus limites, né? Porque às vezes tem o aspecto de segurança. Exato. Mas quando isso não está no radar, esse aspecto, você faz ali a análise de risco e você vai com risco controlado e você volta melhor. Perfeito. Gostou da conversa, Filipão? Show! Muito bom. Muito bom estar conversando aqui com vocês e ajudando aí aos nossos amigos aí, os seus seguidores aí, para que a gente continue nessa pegada aí pelo esporte, né? Seus seguidores também, seus amigos lá de treino vão estar assistindo, vão ver. Quer mandar um alô para alguém aí? Não, um alô lá pro Pium Vale Tri, né? Olha aí. Ali é a turma mesmo da pegada mesmo. Botar lá no grupo, no WhatsApp. O link para todo mundo assistir. Poxa, obrigado por ter aceito o convite. Valeu, muito obrigado você também. Eu fico profundamente agradecido por ter tido essa oportunidade aqui para conversar com todo mundo aí, para passar um pouco da minha experiência, da minha vivência aí no esporte, né? Com certeza, foi show de bola. Eu que agradeço. E você que está assistindo aí até agora, rapaz, esse episódio aí deu para tirar várias informações, várias coisas que você pode parar, pensar, levar para sua vida. Se quiser encontrar o Filipão, vai lá no Alphaville no sábado de manhã, que ele vai estar lá treinando, conversando no banquinho, debaixo da tenda, porque é isso aí, o esporte, além de trazer essa saúde física, vai trazer também sua saúde mental, certo? E estamos finalizando aqui mais esse episódio do Bora Agir Podcast, então deixa seu like aí, se inscreve no canal, que a gente está voltando no próximo episódio com mais informações. Valeu, até a próxima.